Boa tarde a todos e a todas que estão aí me vendo e me ouvindo nesse momento. Digo a todos aí que é uma enorme satisfação iniciar nesse momento aqui o nosso webinar, que tem como tema aí uma nova metrologia para uma nova indústria. Eu vou, nesse momento, tirar minha câmera e passar para a apresentação aqui na tela do PowerPoint, para que a gente possa começar essa apresentação, que tem o objetivo de discutir aqui, algumas mudanças, algumas tendências que a área de metrologia tem para nesse novo contexto da indústria 4.0, manufatura avançada, nova indústria, ou outro termo que queiram dar para isso aí. Tá? Antes de iniciar a apresentação, vou fazer aqui uma breve apresentação minha, pessoal, para eventualmente aqueles que não me conhecem ainda, né? Então, meu nome é André, eu sou engenheiro mecânico, com 28 anos de atuação aí na área de metrologia, e mestrado e doutorado nessa área de metrologia. Sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Eu estou em Florianópolis nesse momento. Sou coautor de um livro de metrologia, de fundamentos de metrologia científica industrial, junto com meu amigo professor Armando Albertazzi. Ao longo dessa caminhada de 28 anos também tive a satisfação de ser um dos idealizadores desse programa de formação continuada na área de metrologia tridimensional, chamado Forma 3D, que desde 2004 vem sendo aí, operado em parceria com a empresa Forma Ações Inteligentes, com a Mitutoyo e com a Renischen. Antes de passar para a apresentação, eu tenho alguns informes, alguns avisos. O tempo desta apresentação está estimado em 40 minutos. Como bom metrologista, eu estou estimando uma incerteza aí de mais ou menos 5 minutos para esse tempo. Essa apresentação será gravada e disponibilizada posteriormente aos participantes. Ao longo da apresentação podem ser feitos questionamentos por escritos no chat, e esses questionamentos serão respondidos no final da apresentação ou em paralelo também pelos especialistas da Mitutoyo que estão participando desse webinar em paralelo. Apenas uma observação, me pediram para avisar a todos, no momento de fazer uma pergunta no ambiente do chat, não esquecer de colocar o símbolo de hashtag ao iniciar essa sua questão, porque isso facilita a localização das perguntas para que possam ser respondidas. Tá? Muito bem, então passado essa apresentação inicial e esses informes, a gente vai aqui para a nossa apresentação, que, como eu falei, tem como tema uma nova metrologia para uma nova indústria, com o objetivo de analisar tendências na área de metrologia dimensional no contexto das transformações por que passa a indústria. Então, ela tem esse conteúdo aqui, que fala aí dos desafios de modernização da indústria atual, o panorama atual de como vem sendo executado de maneira tradicional a metrologia dimensional no controle de processos, algumas consequências se esse panorama mais conservador não for alterado, pontuar aqui as tendências da metrologia inserida agora na nova indústria, né? E algumas ações para ajudar a consolidar esse cenário da nova metrologia nessa nova indústria. Tá? Então vamos lá. O primeiro slide traz uma palavra da moda, né? Que é competitividade. Antes de ir para a área de metrologia, eu fiz aqui uma inserção aqui de uma corrida de Fórmula 1, que é um ambiente extremamente competitivo, onde a adoção de contínuas melhorias nos carros dos adversários
faz o nosso carro andar cada vez mais devagar relativamente a esses adversários. Então, aqui a competitividade se mede em milésimos de segundo e pequenas alterações fazem com que os nossos competidores ganhem uma vantagem em relação ao nosso carro. Nesse ambiente tão competitivo, somente melhorar, não garante o sucesso da competição, mas a velocidade com que se melhora, né? A velocidade com que se inova, com que se avança. Então é necessário, para ser bem competitivo, que essa melhoria venha num ritmo maior do que o ritmo dos adversários, porque todos estão melhorando e inovando. Vamos levar esse conceito para o ambiente industrial. Na indústria, a adoção de contínuas melhorias nas indústrias concorrentes faz a nossa parecer cada vez menos produtiva. Não é que ela está produzindo menos ou sendo menos produtiva, mas essa comparação com os concorrentes, por vezes, nos deixa em desvantagem. Se a gente entrar no site de busca, digitar Indústria Brasileira Competitividade, vai ser muito frequente notícias como essa, né, em que a produtividade da indústria patina, o crescimento da produtividade perde força e por aí vai. Na preparação dessa apresentação, eu busquei alguns dados em alguns estudos de competitividade mundo afora e produtividade, e achei um interessante dessa fonte aqui, que mostra a evolução de produtividade, aqui o valor agregado de bens produzidos em milhares de dólares, de 3 países para ter uma base de comparação com o Brasil. Então, ao longo dos últimos, de 1950 até 2005, já temos aqui um certo delay, né, nesses números, mas aconteceu um incremento de produtividade bastante intenso, sobretudo aqui na Coreia do Sul. O Chile aumentou 5 vezes, os Estados Unidos 3 vezes, e o Brasil, nesse cenário, ele está assim, até essa data de 2005 aqui. Então, de 1950 para 2005, a produtividade dobrou. É bastante? É bastante, só que não é o bastante. A gente observa que o ganho de produtividade dos outros países foi bem superior. Então, ali como na Fórmula 1 também, a velocidade na melhoria tem que ser intensificada. E com o cenário aí dos desenvolvimentos tecnológicos recentes, a competição tem ficado cada vez mais desigual. A diferença entre o moderno e o defasado tem ficado e tende a ficar, né, cada vez mais desigual e insustentável. Daqui a 10 anos, a diferença entre o moderno e o defasado, né, pode resultar em um ganho por WO, né, onde o defasado nem vai estar no cenário para competir. Então, antes, o cenário era modernizar para crescer. Esse era um lema. Cada vez mais, o lema tem sido modernizar ou desaparecer. Então aqui a gente tem um cenário cada vez mais polarizado na indústria mundial, e se a gente quer evitar o WO e quer reverter esse jogo aqui, temos que ser mais produtivos. E aí há uma lista bastante extensa de itens macroeconômicos, microeconômicos responsáveis por isso, né? Não é a minha especialidade. E eu procurei pensar, né, dentro da minha área de atuação, no que a gente pode contribuir para mudar esse jogo, para reverter essas tendências aqui. Né? Então, na indústria mecânica, a produtividade é impactada, dentre outros fatores, pela velocidade com que se consegue produzir peças dentro das tolerâncias especificadas nos projetos de engenharia. Nós temos aqui um cliente ávido por consumir um produto, tem necessidades e expectativas. Muitas dessas necessidades e expectativas precisam ser traduzidas tecnicamente, que vão gerar uma série de informações técnicas, dentre elas uma que impacta bastante no atendimento dessas necessidades e expectativas, que é a geometria, a precisão geométrica dos componentes que vão compor esse produto aqui. Isso resulta, então, num trabalho de especificação geométrica, né? Aí o GDT como linguagem para isso, como método para isso. E isso vai ser o roteiro para que se faça uma construção geométrica ajudada pelo controle geométrico, né, de tal maneira que se esse componente aqui sair dentro dessas especificações, eu tenho uma boa segurança que, né, isso vai estar contribuindo para o atendimento e satisfação do meu cliente, que é quem paga tudo isso, né? Então, nesse cenário, para que a produtividade não seja prejudicada, pressa e precisão, que são historicamente inimigas,
precisa aí estabelecer um acordo de paz, né? A gente tem que garantir um bom nível de precisão, mas que isso tem que andar numa velocidade mais alta, né? Então, por sua vez, essa velocidade, ou a velocidade que a indústria produz peça dentro dessas tolerâncias, depende da correta definição dos requisitos geométricos e dos meios para atendê-los. Então, nós temos aqui uma especificação geométrica que deve ser o mais racional possível para atender isso do ponto de vista técnico e econômico também. Isso, fazendo uma comparação didática, isso aqui seria o tamanho do alvo, né? E aqui nós temos a construção geométrica e o controle geométrico ajudando, que define a exatidão do arqueiro. Então, quanto maior o tamanho do alvo comparativamente à exatidão do arqueiro, muito mais facilmente essas peças serão produzidas dentro das tolerâncias e também muito mais rapidamente impactando aqui na produtividade. Então, existe o ditado que tempo é dinheiro, pois metrologia ajuda a economizar tempo e ajuda a economizar recursos. E isso não é de hoje. Tem um slide aqui que eu gosto de mostrar nas minhas aulas e apresentações, de 1900, ou seja, um tempinho atrás, início da indústria 2.0, quando surgiu aí a produção de peças intercambiáveis como um requisito para a produção seriada. Então, a capacidade, intercambiabilidade significa capacidade de produção de peças dentro das especificações geométricas definidas, de modo que possam ser montadas sem que haja nenhum ajuste não previsto. Nada de martelada, lima ou ajustes que não sejam previstos. Pois em 1907, uma montadora americana, a Cadillac, foi a primeira empresa, a primeira montadora a usar blocos padrão, a introduzir uma metrologia mais afinada na produção dos seus veículos. Em 1908, a Cadillac impressionou o mundo no concurso de inovações que acontecia na Inglaterra, levando 3 veículos, desmontando completamente esses 3 veículos, misturando as suas peças e remontando esses veículos com peça um do outro. Eles conseguiram fazer essa proeza e os veículos não só montaram, como funcionaram e percorreram 500 milhas no autódromo diante de um público aí impressionado com esse nível de precisão mecânica nas peças do veículo. Então, a metrologia sempre ajudou e sempre tem o potencial de ajudar bastante o atendimento de requisitos geométricos que levem uma produção e montagem no menor tempo possível. Vamos agora, saindo de 1900, chegar aos dias atuais para analisar um cenário atual. Mas vamos ser bem otimistas nesse cenário atual aqui. Vamos considerar um bom cenário. Vamos pensar numa empresa onde os requisitos de precisão do produto foram bem analisados e definidos. Não houve chute de tolerância, né? As tolerâncias traduzem de modo realista esses requisitos. Foi feita uma boa análise para a definição dessas tolerâncias. Depois os desenhos foram formalizados, essas tolerâncias foram formalizadas no desenho de maneira bem clara, sem erros, atendendo às normas de GDT, seja ISO, seja ASME, sem erros de especificação e escrita. Com base nisso, são estabelecidos planos de controle, focados naquilo que realmente importa, aquilo que não é crítico, que não é relevante, os planos de controle não focam. E, uma vez diante desses planos de controle muito bem definidos, os processos de medição empregam bons meios de medição, bons métodos de trabalho e operadores bem treinados. Então, nós temos aqui um cenário que é potencialmente muito bem estruturado, né? Um cenário otimista, como eu havia comentado no início do slide. Muito bem, pois mesmo nesse bom cenário, a gente observa aqui no Brasil, principalmente, medições que são realizadas no processo, aqui medições inline, mas que usam sistemas, instrumentação manual sem conexão de dados, por exemplo. Ou as medições mais detalhadas, de maior exatidão, como a medição tridimensional, sendo realizada afastada da produção, medição offline, que incorre aí na necessidade de movimentação de materiais, de maiores tempos de preparação e que incorre também numa certa demora entre ter um diagnóstico do que está acontecendo
nesse momento aqui com a produção. Então nós temos aqui medições detalhadas, afastadas e desconectadas do processo, medições com pouca ou nenhuma integração de dados e pouca utilização dos dados medidos. Às vezes os dados só estão utilizados para dizer está bom, está ruim, corrige um centésimo para mais ou para menos, quando se poderia ter uma utilização muito mais racional e eficiente desses dados aí, muito mais rica. Tá? Isso tem consequências. Tá? Então, nós temos consequências operacionais que impactam em produtividade, como maior movimentação de materiais, maiores tempos envolvidos nas medições, atraso nos diagnósticos e ações corretivas no processo de produção. Os dados ficam dispersos pela fábrica, sem uma reunião, sem uma análise sistêmica a respeito dos processos, que acabam ficando invisíveis e acontecendo um desconhecimento do real comportamento desses processos. E, para fazer uma comparação aqui com um cenário assim, se a gente tenta controlar um processo sem acompanhar o que está acontecendo em tempo real, né, é mais ou menos como a gente tentar dirigir um veículo, né, olhando aí pelo retrovisor desse veículo com o vidro completamente vedado, completamente tampado. Fazendo uma outra comparação agora, mais contextualizada nos dias desafiadores que a gente está passando aqui, imagina que você está com febre, você liga para o seu médico, né, e ele pede para você ir lá até o consultório dele para medir a temperatura e o resultado vai sair em 4 horas. Talvez em 4 horas vocês nem tenha mais febre, por exemplo, além de ter que fazer todo esse deslocamento. Né? Então as medições têm que se aproximar dos processos, as medições têm que observar os processos em tempo real. Bom? E isso traz potenciais consequências negativas, como perdas com refugos de peças, baixa capacidade de previsão de problemas, ações de melhoria realizada às cegas, subaproveitamento de potencialidades, baixo retorno de investimentos e baixa produtividade. E a gente tem que tomar muito cuidado com erros e desperdícios, porque eles têm uma capacidade mágica de se incorporar a um cenário, se camuflar, ganhar uma naturalidade e às vezes ganhar até defensores, né? Aqui nós temos um bichinho aqui, camuflado de folha de eucalipto ali, a gente nem enxerga ele aqui. Aqui a gente tem uma situação insólita, né? Um micrômetro sendo usado aqui como grampo para soldagem. Se esse micrômetro ficar aqui uma semana, já ganha um ar de naturalidade, na terceira semana já tem gente defendendo que tem que ser um micrômetro para fazer essa tarefa acontecer de maneira adequada. Então, cuidado com os erros e desperdícios, ele tem esse poder mágico de se incorporar no cenário e não ser mais visto. Bom, a nova indústria, chegamos agora na nova indústria. Na nova indústria, o cenário muda e a metrologia também vai ter que mudar. Nessa nova indústria, todos aqueles avanços vertiginosos aí das tecnologias de informação e comunicação estão causando uma revolução na manufatura. E essa nova indústria combina processos digitais com máquinas conectadas, capazes de interagir e tomar decisões. Então são processos flexíveis, seguros e com alta eficiência, máquinas capazes de, entre aspas, né, sentir o que se passa ao seu redor, se comunicar, aprender e tomar decisões autônomas. E uma intensa conexão entre os sistemas, tanto a integração física quanto a integração computacional. Na nova indústria, a visibilidade do que acontece em cada etapa do processo, em cada dispositivo do processo, é um diferencial bastante grande para que se possa tirar vantagens a respeito dessas inovações tecnológicas para ganhos de produtividade, qualidade e, consequentemente, competitividade. A metrologia nessa nova indústria, então, tem que assumir capacidades como essa aqui. Primeiro, a metrologia tem que estar imersa nos processos. A metrologia tem que estar junto, acompanhando em tempo real o que acontece nos processos. Segundo, a metrologia tem que estar conectada, desde os instrumentos mais
mais simples, digamos assim, né? Os instrumentos manuais, até máquinas de medida tridimensional que estiverem nesse cenário aqui, tem que apresentar conectividade. E outra, né, tem que haver softwares que vão receber essa avalanche de números e serem capazes, né, de triturar esses números, de processar esses números para obtenção de informações valiosas, né, ou seja, capacidade analítica. Então vamos começar aqui pela imersão, né? A integração dos sistemas automáticos no chão de fábrica é uma realidade. Cada vez mais a gente observa aqui, né, tendências de aproximar a metrologia, mesmo a mais sofisticada, a mais automática, no processo produtivo, no chão de fábrica mesmo. Isso traz vantagens que a gente já comentou. Obviamente, isso traz desafios também, porque o chão de fábrica não é um ambiente tão bem controlado como um laboratório de metrologia, uma sala de medidas climatizada. Então, há desafios que precisam ser bem gerenciados e, de certa forma, a tecnologia vem de maneira eficiente criando soluções para lidar com esses desafios aqui. Um exemplo, que é um exemplo da minha área em particular, que é na área de medição tridimensional, modernamente tem sido lançados aí modelos de máquinas com esse objetivo de serem integráveis em linhas de produção em chão de fábrica. Não são máquinas de design, não é novidade, esse design aqui é antigo, né? São máquinas cantilever e coluna fixa, mas tem vantagens bem interessantes e receberam inovações para trabalhar em chão de fábrica. Então são equipamentos de medição que têm uma acessibilidade muito grande para colocação e retirada de peças. Quase toda a área da máquina é uma área útil, digamos assim, então ele ocupa pouco espaço em relação ao volume de medição dela, não tem parte móvel dessa máquina situada em altura baixa, né? Toda a parte móvel é superior. O design desses equipamentos tem sofrido alterações com o objetivo de torná-los mais robustos, né? Exemplos, os mancais, né? E as escalas de medição são exemplos de alterações em relação a máquinas de laboratório, e ela tem um erro máximo volumétrico especificado, de acordo com a norma ISO 10360, parte 2, em faixas de temperaturas mais amplas. Então, esse equipamento, especificamente, da Mitutoyo, ela tem uma especificação de erro volumétrico para 18 a 22 graus, que é o clássico das máquinas de medir. Existe uma especificação para uma faixa de temperatura mais aberta, mais ampla, e outra para uma faixa de temperatura mais ampla ainda. Então, já, né, trazendo uma previsibilidade para o usuário a respeito do nível de exatidão, né, do equipamento em diferentes situações térmicas. Com equipamentos dessa natureza, que incorporam sensores nas escalas, na estrutura da máquina e também na peça, é possível fazer uma correção do efeito de temperatura medindo em modo absoluto. Então, as temperaturas das escalas e os materiais das escalas são medidos e conhecidos do software. A máquina faz a medição, o erro é calculado e ele é compensado do resultado da medição, trazendo, né, a indicação, o resultado final para referência de 20 graus. Né, e com isso, né, potencialmente compensando erros causados pela temperatura ambiente, né, considerando aí o erro, o calor residual da peça devido ao processo, assumindo com isso, né, desde que a temperatura da peça seja homogênea, né? E isso traz o resultado para uma conformidade com a ISO 1, né, que define o 20 graus como temperatura padrão de referência para medições de comprimento. Com equipamentos de chão de fábrica tridimensional, dá para fazer também uma medição de maneira diferencial. Né? A medição diferencial, nós temos aqui uma peça calibrada e com dimensões conhecidas, né? Calibrada a 20 graus, com a máxima exatidão que seja viável. A máquina mede essa grandeza conhecida, depois ela mede a peça que se quer dimensionar, e a diferença do resultado da peça calibrada para o seu valor de referência é usado como uma compensação do erro da medição da peça que se quer determinar. Com isso, se compensa erros causados pela temperatura ambiente, compensa erros de medição da própria máquina de medir,
considerando que a peça e a máquina estão na mesma temperatura, também trazendo o resultado para a conformidade aí com a ISO 1. Então, é possível, mediante equipamentos apropriados e técnicas apropriadas, medir em situações com variação de temperatura mais aberta do que as encontradas em salas de medidas, com certos cuidados como comentados aqui. Nós fizemos há um tempo atrás uma avaliação, né? Nós pegamos uma peça de alumínio, um cabeçote de motor, medimos esse cabeçote de motor a 20 graus, depois pegamos esse cabeçote de motor, colocamos numa geladeira, deixamos ele a 12 graus e trouxemos para uma máquina de medir com sensoriamento. A máquina estava a 21 graus e programamos essa máquina de medir para fazer uma medição por minuto de largura, comprimento e altura durante um bom tempo, até que, ou a cada 5 minutos, até que a temperatura da peça equalizasse com a temperatura da sala. Então aqui vermelho é a temperatura da peça, no início estava em 12 graus, né? Foi sendo medida e foi esquentando até chegar nos 21 graus a sala. E esse tracejado azul, verde e vermelho aqui são as 3 dimensões que foram calibradas a 20 graus. Então observa-se aqui uma variação aí de 3 micrômetros ao longo do 12 até o 21 graus, em função da compensação de temperatura estar ativa. Fizemos o caminho inverso. Levamos esse mesmo cabeçote para uma estufa, deixamos ele a 32 graus, trouxemos para a máquina de medir, fizemos uma medição a cada 5 minutos, até que a temperatura, inicialmente em 32 graus, equalizasse com a da sala de medidas a 20 graus. E a variação, né, foi aí em torno de 1 micrômetro entre os resultados medidos em diferentes temperaturas, porque, como apresentado no slide anterior, os resultados foram sendo corrigidos, né, a partir do conhecimento da temperatura da peça e a temperatura das escalas da máquina. Então, para efeito de comparação, aconteceu uma variação de 3 micrômetros na largura, de 5 micrômetros no comprimento e de 4 micrômetros numa distância, né, de altura. Caso a compensação térmica não fosse utilizada, essas variações seriam dessa magnitude aqui. 77 na largura, 183 micrômetros no comprimento e 156 numa distância entre furos. Então houve uma redução bastante importante, né, pelo fato de se utilizar meios e tecnologias adequadas para conviver com medições em temperaturas mais altas ou mais baixas, né, do que 20 graus. Tá? Isso está publicado no artigo, quem tiver interesse está disponível, tá? Que foi publicado no Congresso Brasileiro de Engenharia de Fabricação em 2015. Então, com isso aqui a gente quer dizer o seguinte, né? A tendência aponta para que a nova metrologia esteja junto dos processos. Mas aí alguém pode já dizer o seguinte: na minha fábrica, todos os sistemas de medição sempre estiveram nos processos. Eu sempre utilizei o micrômetro no processo, o paquímetro, o medidor de altura, o paquímetro, o relógio comparador. Ops, aqui o nosso micrômetro está até demais imerso no processo, né? Mas existe agora um novo requisito na nova indústria, que não é somente imersão, é a tal da conectividade. Da mesma maneira que o nosso celular é conectado, que os relógios logo vão estar todos conectados e muitas coisas, né? A gente está aqui na era da internet das coisas, onde os dispositivos cada vez mais têm conectividade. Na indústria, as máquinas e a metrologia estarão conectadas. Então, aqui nós temos 2 cenários, da esquerda e da direita, pequena diferença, mas pequeno detalhe, mas uma enorme diferença. Então, informação represada é igual a falta de informação. Os dados não devem ficar dispersos pela fábrica. A conectividade gera muitas vantagens, já a gente vai falar sobre elas. E a exatidão dos processos produtivos tem que estar visível. Aqui é um medidor de altura, onde a medição é desconectada. E aqui é um medidor de altura que tem um dispositivo que faz uma conexão, né, jogando essa informação para o mundo, né, para as nuvens, para onde se queira acessar. Então a nova metrologia é conectada.
sistemas de medição com conectividade, mesmo com fio ou sem fio, né, de diferentes protocolos de comunicação, Bluetooth, Zigbee, etc., permitem enviar os resultados para servidores remotos. Então, os dados são coletados de maneira segura, com transcrição segura, sem erro de anotação de ninguém. A informação pode ser acessada em qualquer tempo e lugar. Os processamentos dos dados podem alertar sobre possíveis problemas na produção. Os processos tornam-se transparentes para analistas, gestores e clientes. Então, isso aqui traz uma série de potenciais vantagens pelo simples fato da medição ter uma conectividade, né? E isso vai ser mandatório na nova indústria. Essa conectividade de tantos sistemas vai gerar um impacto na quantidade de dados que vai chegar para serem analisados. Então, o que fazer com tantos dados disponíveis nos processos de produção? Aí a gente chega ali no terceiro item da nova metrologia, que é uma inteligência analítica, uma capacidade analítica. Vai chegar uma avalanche de dados aqui, esses dados estruturados ou não, organizados ou não. Podemos fazer uma analogia com o Big Data da internet, né? E aí nós precisamos ter softwares, ter recursos computacionais que façam uma mineração desses dados, uma filtragem, uma organização desses dados, para obter informações valiosas a respeito das capacidades, né, do processo produtivo. Então, esses mesmos termos que a gente está ficando habituado a ouvir, né, Big Data, Data Mining, Data Science, Machine Learning, tudo isso vai vir para a nova metrologia também. E isso pode ter um potencial de utilidade gigantesco. Já é bastante utilizado em muitas áreas. Marketing, saúde, comportamento social, finanças, seguros, política. Nesse exemplo aqui, bem curioso, na área de saúde, a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e a Universidade de Melbourne, na Austrália, fizeram um projeto de pesquisa no qual eles analisaram em 2015 148 milhões de tweets. Tweets, a mensagem que a gente, né, posta aí nas redes sociais, no Twitter, em busca de palavras que tivessem um tom de agressividade. Nesse grupo de vários condados dos Estados Unidos, além de coletar os tweets, eles tinham também informações a respeito da incidência de doenças cardíacas e outros dados demográficos de saúde. Pois eles descobriram uma correlação bastante alta entre a agressividade no Twitter e índices de doenças cardíacas em vários condados, né? Uma correlação muito mais alta do que outros indicadores, como renda, educação, tabagismo, doenças crônicas e antecedentes raciais. Então, as doenças, né, esse gráfico da esquerda aqui, tem aqui a incidência de doenças do coração, como relatado em certificados de óbito, em atestados de óbito. E aqui na direita são as doenças cardíacas, a incidência de doenças cardíacas correlacionadas à quantidade de palavras agressivas nas postagens, né, das pessoas que moram nessa região. A gente olha para o gráfico da esquerda e para a direita e observa uma correlação bem forte, né? Tá? Então, se é possível fazer uma previsão ou estabelecer correlação entre morte por doença cardíaca e agressividade no Twitter, imagina o que nos pode fazer com dados que vêm de máquinas ferramentas, de estampos, de estamparias, de robôs, dados de produção industrial, que são menos complexos do que esses aqui, por exemplo. Então, a capacidade analítica, de maneira geral, e na indústria em particular, tem, né, o poder de saber o que aconteceu, o que está acontecendo e até o que vai acontecer. Nesse sentido, né, um velho conhecido da indústria, com quase 100 anos de bons serviços prestados, hein, tem sido redescoberto, que é o bom e velho CEP, né? Isso, uma técnica de análise de dados bastante simples e bastante eficiente, já com quase 100 anos. A primeira carta de controle do Walter Schillhart é de 1924 e, obviamente, o CEP sofreu uma intensa modernização nesse tempo todo aí. Então, o controle estatístico de processos tem essa capacidade, como as técnicas de mineração de dados,
de determinar o que aconteceu, o que está acontecendo e até prever o que vai acontecer com determinado processo. Na implantação, né, o CEP analisa e delimita o comportamento de um processo, limites de controle são estabelecidos e a partir daí o processo é vigiado. Não conformidades são identificadas em tempo real, análise de tendência permitem prever não conformidades e esses limites de controle não são estáticos, são redefinidos a cada melhoria que o processo vai sofrendo ao longo do tempo, né? Então, os algoritmos modernos têm modernizado essa abordagem estatística, identificando padrões que permitam saber o que está acontecendo e até o que vai acontecer no processo. Então, são técnicas de mineração de dados e de aprendizado de máquina, né? De maneira geral, os processos falam. A gente só precisa aparelhar esses processos de metrologia para que eles possam se manifestar e aparelhar uma capacidade analítica, instalar uma capacidade analítica para traduzir esse idioma em informações que levem a tomadas de ações que vão minimizar erros, minimizar desperdícios de tempo e potencializar ganhos de produtividade, né? Então, novas tecnologias de informação modernizaram o controle de processo, controle estatístico, com impacto em melhoria de produtividade. Os dados coletados pelos operadores entram instantaneamente no sistema, são visíveis e utilizáveis instantaneamente. Alertas acontecem assim que surgem problemas ou antes que um problema ocorra. Notificações são configuradas para que as pessoas que precisam responder possam fazê-lo imediatamente. Analistas de qualidade podem acompanhar a eficiência de qualquer processo em tempo real. E podem comparar dados de diferentes plantas, diferentes processos, diferentes linhas de produção a qualquer tempo, a qualquer momento. Então, isso traz ferramentas que potencializam grandes melhorias em produtividade e em qualidade. Então, aqui nós temos as vantagens de ter uma metrologia imersa nos processos, conectada e com inteligência analítica embarcada. E aí, agora a gente tem que analisar aqui como é que a nossa empresa está situada nesse cenário aqui. Como é que, por onde eu começo a atacar a tomar proveito, digamos assim, dessas inovações que já estão disponíveis e vão ficar cada vez mais disponíveis. Tudo isso, na minha opinião, depende de conhecimentos que vão orientar em investimentos, depende de investimentos também. Mas se não houver conhecimentos para orientar esses investimentos, muitos desses investimentos serão infrutíferos, né? O conhecimento vai desconstruir mitos e quebrar barreiras e medos. O conhecimento vai orientar as prioridades de investimento, analisar os processos de controle, identificar deficiências metrológicas e operacionais, priorizar a implementação pelos casos mais críticos, né? O conhecimento vai minimizar a probabilidade de erro, né? Muito cuidado com decisões erradas, principalmente é muito fácil tomar uma decisão agindo sozinho, então é muito importante conversar, estabelecer grupos de trabalho, conversar com pessoas fora do contexto, né? Eles trazem uma visão sem aquelas camuflagens que certas perdas inserem numa produção, conversar com fabricantes de sistemas de medição, né? Então eles têm uma visão do que acontece no Brasil, no seu concorrente, no mundo inteiro. É muito importante a gente se armar de conhecimentos, né, para que estabelecer investimentos com recursos que não são fáceis, são recursos escassos, né? Todo recurso é escasso, tem que ser usado da maneira mais eficiente possível para a melhoria de nossa produtividade. Mas na indústria 4.0, a nova indústria, a metrologia que vai se agregar no cenário de produção terá essa face aqui, imersão, conectividade e capacidade analítica. Então, tem que ser feita aí uma análise muito bem feita, um esforço no sentido de priorizar esses aspectos nas novas implementações, nas novas instalações que serão objeto aí da modernização de parques fabris, né? A gente não pode, não obstante aqui isso que é importante, descuidar de aspectos que são fundamentais. Vocês lembram lá no item 2 que eu comentei que a gente ia fazer um cenário
uma análise de cenário técnico fundamentada num bom cenário, até otimista, né? Então, atenção também a esses temas. Será que os requisitos de precisão do produto, do componente que eu fabrico, foram bem analisados e definidos? Será que essas tolerâncias traduzem de maneira realista esses requisitos? Né? Será que o desenho não traz erros de cotação aqui que podem potencialmente causar desperdícios, né? Erros? Os planos de controle que eu uso na minha metrologia, será que de fato eles medem aquilo que é realmente importante, não mede de mais, nem mede de menos, nem mede o que não deve, deixa de fora o que realmente importa? Será que esses processos de medição empregados, eles são confiáveis, né? Eles utilizam o meio correto, eles utilizam os recursos corretos para minimização de erros, as pessoas estão bem treinadas para operar esse sistema de medição? Então, toda inovação é importante, mas aqui é um alicerce que tem que estar firme para que aquelas inovações surtam um efeito bem sólido na melhoria de qualidade e produtividade. Tá? Muito bem, então a gente vem agora para a parte final aqui dessa apresentação, onde a gente volta a enfatizar aquela polarização, né, entre modernizar e o desaparecer. A indústria de qualquer lugar do mundo não terá futuro se seguir empregando métodos do passado. Então, cada vez mais com as inovações tecnológicas, a diferença do moderno para o antigo vai se acentuar tanto que a sobrevivência, né, do mais defasado vai ficar bastante difícil. Eu trago aqui uma frase famosa do primeiro-ministro inglês Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, que é aplicável em vários cenários e nesse também. A era da procrastinação, das meias medidas, dos expedientes que acalmam e confundem. A era do adiamento está chegando ao fim. No seu lugar, estamos entrando na era das consequências. Então, temos que ser mais produtivos. E essa melhoria não pode esperar muito tempo, nem pode ser feita de maneira muito lenta. Então, tem que ser uma melhoria em movimento. É meio parecido como trocar o pneu com o carro andando. Né? Vou melhorar o meu GDT, vou melhorar o meu processo produtivo, vou usar de ferramentas modernas para acelerar o meu processo produtivo, a minha metrologia, vou integrar dados de medição com o processo, tudo isso que a gente comentou e muito mais, tem que acontecer com o carro andando. Não temos mais muito tempo para ações e não temos mais muita chance de errar nessas ações. Tá? Então essa mensagem eu quero deixar aqui nessa apresentação para todos. Vamos prestar bastante atenção no que está acontecendo ao nosso redor, nossos concorrentes no Brasil, fora do Brasil, nossas empresas, para aproveitar, né, as inovações que estão sendo oferecidas com o desenvolvimento das tecnologias que a gente comentou aqui. Nós temos um cenário desafiador, mas por outro lado, nós temos uma grande chance de recuperar o atraso com esses recursos tecnológicos atuais. Espero que consigamos fazer isso, que daqui a vários anos alguém venha fazer uma outra apresentação parecida com essa, onde lá o Brasil tenha demonstrado um ganho de produtividade expressivo em relação às outras nações do mundo. Tá bom? Então, com isso, eu encerro aqui essa apresentação. Agradeço bastante aí o espaço aí aberto pela Mitutoyo no seu webinar e deixo aqui o meu e-mail para qualquer contato posterior, né, offline. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que nessa apresentação a gente tenha comentado, né, sobre temas que tragam informações novas, informações úteis, né, e que tenham algum poder de despertar uma inquietação em todos, né, nesse caminho, né, para a melhoria de qualidade e de produtividade da nossa indústria. Obrigado a todos.